pensar um pouco no filho pródigo, meditar nele. O filho pródigo, diz a Bíblia que ele tinha tudo e decidiu pedir a seu pai a herança que era dele, que pertencia a ele, e ele foi. Gastou tudo que tinha, tudo que o pai dara a ele, ele gastou. Mas um dia ele se arrependeu, porque ele estava longe da casa do pai. Mas você vê que no início deu certo. Ele tinha dinheiro da casa do pai, ele tinha o dinheiro do pai, que o pai tinha dado a ele. E no início tudo deu certo. Mas muitas vezes as coisas dão certo. Mas não é porque as coisas dão certo que as coisas estão certas, que está correto perante Deus. E aquele jovem, ele continuou a sua vida até que houve uma grande fome e ele foi obrigado a trabalhar para um homem. E ali ele trabalhava no meio dos porcos. E os próprios porcos tinham um melhor alimento do que ele. Ele não tinha nada e ele até desejava a comida dos porcos. Os amigos tinham abandonado ele. E um dia ele disse: se eu voltar para a casa do meu pai, até os empregados do meu pai, podemos dizer que até os faxineiros da casa do pai daquele jovem estavam vivendo melhor do que aquele que era filho do pai. Mas ele era filho do pai, só que ele estava longe da casa do pai. Mas ele disse: levantar-me-ei e irei, e eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra o céu e pequei contra ele também. E a Bíblia diz, você conhece a história, que o pai recebeu ele muito bem, de braços abertos. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, ainda que muitos não entendam, talvez você passou um período longe da casa do pai e você tem se defendido porque você tem dito assim: ah, mas eu oro, eu louvo, eu evangelizo, ah, eu estou firme. Mas aquele jovem também estava longe da casa do pai. Se fosse nos dias de hoje, ele poderia ligar para a casa do pai. Mas aquilo não bastava. Ele tinha que voltar para a casa do pai. Ele poderia ter tomado a decisão de mandar uma carta. Não foi isso que ele fez. Ele foi para a casa do pai. Não faça o erro de parar de ir para a casa do pai. Talvez a tua casa é muito bonita, você tenha tudo o que você precisa, mas não pode ser comparada com a casa do pai. A casa do pai, eu te digo, não troque a casa do pai por nada. Você pode ter contato com o pai pelo telefone, por uma carta, mas ir à casa do pai é totalmente diferente. Ali você vê os teus outros irmãos, pessoas da tua família, família que antigamente você nem sabia que era tua família, mas pela fé em Jesus, você tornou-se irmão, irmã de pessoas que você nem conhecia, que também creem nesse Deus. Por isso eu te digo, volte para a casa do Pai. Não entre numa onda, não seja influenciado por um vento. E eu quero dizer uma coisa aqui que é muito importante você entender, que nós queremos sempre ouvir Deus. Aí quando Deus fala, nós queremos uma confirmação. Quando Deus fala,
não precisa de confirmação. Eu não vejo os profetas pedindo confirmação. Eu não vejo. Mas tem momentos que Deus não fala, mas nós temos que agir. Não foi ninguém que falou para aquele jovem, volta. Ninguém precisou falar para ele. Ele olhou para si e ele disse, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui longe da casa do pai? Primeiro eu saí, eu estava bem, cheio, né? Cheio. Agora se os meus irmãos me virem, eu vou estar vazio, sem as riquezas do pai. Aí eu posso abrir minha boca e dizer, mas eu sou filho dele. Mas você talvez não esteve mais na casa dele. E você pode ser até filho do pai, filha do pai, filha. Mas se você não vem para a casa dele, as riquezas vão acabar. Porque é importante estar em família. E eu te aconselho hoje, meu irmão, minha irmã, a voltar a frequentar, a ter um compromisso com a casa do Pai. Porque não adianta você dizer que o seu negócio é com Deus, porque nós temos que honrar o local e os nossos irmãos. A própria Bíblia fala sobre a união. Existem coisas que nós recebemos no secreto, mas existem coisas que só acontecem quando a igreja se une, quando a família se une. Você pode receber muitas coisas em secreto, mas se você deixou de ir para a casa do Pai, se você for humilde, você vai olhar no espelho e ver que as riquezas estão acabando. Porque existe uma grande riqueza na união, em estar uns com os outros, louvar juntamente, ouvir a palavra. E a partir do momento que nós tomamos a decisão de não ter compromisso, nós estamos desprezando a própria palavra de Deus. Pois Ele disse que é bom, que é suave quando os irmãos se reúnem. Se você crê nisso, vá, frequente novamente a casa do Pai. Tenha um compromisso. Existem várias casas do Pai, graças a Deus. Você pode escolher uma. Ele não vai falar com você. Ele não vai ficar apontando, vá para a esquerda, vá para a direita, vá para lá. Talvez a nossa vontade é que Deus fale conosco é somente um medo de tomar a decisão que nós mesmos temos que tomar. Se você é servo, se você é um homem de Deus, então você precisa entender que mesmo que Deus não fale, você já sabe. Deus não falou, mas você sabe que a casa do Pai te espera. E na casa do Pai está o próprio Pai. E Ele quer que você volte novamente e que você tenha compromisso. Ele não está te chamando só para dar uma visita. Porque quando o filho pródigo voltou, o pai usou a oportunidade e colocou logo um anel no dedo. Amém? Colocou um anel no dedo, deu uma nova vestimenta. Porque ele falou, anel no dedo significa aliança. Não, filho, você estava longe? Papai te ama. Mas dessa vez você não vai só chegar, dar um abraço, dar um oi e sair. Não, agora é hora de compromisso. Por isso, se você é servo e serva de Deus, não espere a voz de Deus, sendo que você já sabe o que é para fazer. E o que você precisa fazer é voltar para a casa do Pai
e ter uma aliança, fazer uma aliança, um propósito de crescer na casa do Pai. Por isso eu te digo, escolha uma casa do Pai. Escolha. E Deus vai abençoar. Deus vai honrar a tua decisão. Mas não perca mais tempo. Porque na casa do Pai, Deus quer que você seja usado. Mas para isso, precisamos ser humildes e reconhecer que queremos que Deus faça coisas que Ele não precisa fazer. Nós é que temos que ser corajosos e tomar uma decisão.